Então, pessoal, professora Raquel falando aqui. E vocês, preparados para aprofundar nos conhecimentos do SUS e arrebentar na prova do concurso da PBH? Bora comigo! Hoje, nós vamos pegar o corpinho esbelto e malhado da saúde pública e dissecá-lo, começando pela 80-80. Como diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Na administração pública, nós somos regidos pelo princípio da legalidade. O que isso significa? Significa que a administração pública, em toda a sua atividade, está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Então, nós temos, regulamentando o funcionamento do SUS, algumas leis, mas a mais importante, a maior e a já consagrada 80-80, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Dispõe ainda sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Então, vamos pegar aqui só uma diquinha. Essa promoção, proteção e recuperação, vocês vão guardar o pequeno acróstico PRO-PRO-RE, porque essa lei dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde. A Lei 80-80, eu sugiro que vocês baixem aí no seu computador, imprimam e comecem a ler, a marcar o texto, a fazer as suas anotações, a copiar em cima. Essa é uma forma de gravar o conteúdo da aula. Nós vamos estar aqui dissecando a lei aos poucos, bem devagarinho, para que todos os conteúdos fiquem bem trabalhados, bem gravados aí na cabeça. Mas é importante que vocês mesmos façam esse reforço. É uma lei grande, né? Eu vou dar uma rodada aqui, ó, para vocês verem. Uma lei de muitos artigos. E cada artigo maior que o outro. Mas à medida que a gente for destrinchando, vocês vão vendo que ela é toda separadinha em seus objetivos, no financiamento, nas características dessa lei, e no final vocês vão chegar com um bom conhecimento, com um conhecimento bem aprofundado sobre essa lei. Então vocês viram que é uma lei bem extensa, né, com 55 artigos, mas nós vamos devagar. Essa lei, ela no seu corpo, ela já vai trazer um conceito ampliado de saúde. A saúde não é aqui entendida simplesmente como a ausência de doença. Ela é expressa de uma forma muito ampla, trabalhando todos os seus determinantes e condicionantes. Dentre eles, nós temos a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, renda, a educação, a atividade física, o transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Sem tais condicionantes, ou com esses condicionantes alterados, fatalmente nós teremos impacto sobre a saúde de uma população, de um indivíduo, de uma sociedade. Então, quais são as leis que regem o SUS? Dentre elas, nós temos as leis orgânicas da saúde. São as que regulamentam o sistema único. São elas a 80-80 e a 8.142, ambas de 1990. A Lei 80-80 foi votada em 19 de setembro de 90. Por meio dessa lei, as ações de saúde passaram a ser
regulamentadas em todo o território nacional. A pegadinha aqui na prova pode ser que ele apresente de forma que essa lei exclua algum local de nosso território, como, por exemplo, o Distrito Federal. Então, uma coisa que tem que ficar gravada: essa é uma lei, não é do âmbito federal, não é do âmbito estadual e nem do municipal. Ela é em todo o território nacional. Então, todos os níveis de governança, eles vão influenciar sobre o SUS. Nós teremos ações do governo federal sobre determinado corpo de ações, do governo estadual e do governo municipal. A Lei 8080, ela está calcada na Constituição Federal. A partir do artigo 196 até o 200, eles vão explicando de que forma que a saúde deve ser realizada, que ela deve ser executada. Então, o 196 já vai garantir que a saúde é direito de todos. Quando fala de todos, não exclui ninguém, nem o estrangeiro. Não exclui quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, não exclui quem está em conflito com a lei, quem está de acordo com a lei. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, ela é um direito de todos e é o dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e também ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A Lei 8080, que é uma lei orgânica, ou seja, que ela vai explicar como que o SUS tem que funcionar, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, dispõe sobre a organização, sobre o funcionamento dos serviços correspondentes. Ela regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executadas, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente, eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Nós vamos repetir isto. A ideia é isso ficar muito gravado na cabeça de vocês. No artigo 1, nós temos a disposição preliminar desta lei. Ela regula, então, em todo o território nacional, lembra que eu falei que ia repetir muito? As ações e serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Por que isso está grifado aqui? Está sublinhado aqui. É para vocês guardarem, porque na hora do texto de uma prova, pode cair lá. Essa lei regula em todo o território nacional as ações de serviço de saúde executados conjuntamente, em caráter permanente, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público. Então, você vai ver que toda essa construção, ela parece verdadeira, mas ela está excluindo a forma isolada, está excluindo a forma eventual, está excluindo pessoas naturais. Então, seria uma questão falsa. Então, tem que guardar que ela pode ser executada dessas formas: isolada ou conjuntamente, permanente ou eventual, naturais ou jurídicas, público, direito público ou privado. No artigo 2º diz: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover o quê? As condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Não está dizendo
que é uma obrigação exclusiva do Estado. Estado aqui compreendido o poder público. Mas está dizendo que a obrigação do Estado é prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação, vocês descartem esse reformulação aí, mas ele consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando a gente fala aqui de acesso universal, isso independe toda e qualquer condição do indivíduo ou da comunidade. Se uma pessoa vem para o Brasil, no momento que ela pisa aqui, ela começa a usufruir de alguns direitos calcados nessa lei. Então, vamos supor que vem um turista que resolva ficar aqui no Brasil um tempo e durante esse tempo ele tem uma doença. Ele pode perfeitamente ir numa unidade de saúde, fazer um cadastro onde ele está residindo e começar a usufruir dos benefícios, né, do SUS. Você pode questionar sobre se isso é justo ou não, mas neste momento que nós estamos preocupados é gravar a lei. A gente questiona depois. O dever do Estado não exclui, vou repetir, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Pode cair na prova. O dever do Estado exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Faltou a palavrinha não. E aí você está acostumado com o texto, fala assim, esse negócio de dever do Estado, tem o negócio das pessoas e vai lá e tu marca. Então, guardem isso. O Estado ser obrigado a prover as condições para a saúde não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Isso aí está calcado lá na lei, né? Está embasado lá na lei que diz, no artigo 196, da lei que é a nossa Constituição Magna, né? Nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Em síntese até o momento, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem o quê? A redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem 1. Acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 3º, ele vai aprofundar mais um pouquinho no conceito ampliado de saúde. Ele vai dizer que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, aquilo que está falado lá atrás, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais desenvolvido é o país, maiores serão os níveis de saúde daquela população. Quanto mais desorganizado é o país, menores são os níveis de saúde dessa população. A gente poderia comparar o Brasil, por exemplo, com a Dinamarca. A Dinamarca tem um serviço de saúde extremamente bem organizado.
e o nível de saúde populacional é um dos melhores do globo. Em comparação com alguns países da África, o Brasil está bem acima. Você pega alguns países africanos que não têm sequer um cardápio mínimo de vacinação garantida a toda a população. Isso expressa nas doenças, principalmente as verminoses, principalmente a mortalidade infantil no primeiro ano de vida. Então, quanto maior a mortalidade infantil, maior a desorganização daquele país. Então, a gente está falando aqui de saneamento básico inexistente, de transporte caótico, de falta de controle do meio ambiente, a renda. Então, tudo isso vai influenciar na saúde. No parágrafo único deste artigo, diz que dizem respeito também à saúde e às ações que, por força do disposto do artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Nós vamos continuar aqui, dentro ainda da 8080, no artigo 4º. Nós vamos chegar um pouquinho mais na frente. O artigo 4º, ele vai trazer para a gente um conceito. Então, o que é o SUS? O SUS é um conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e também das fundações mantidas pelo poder público. Isso tudo constitui o Sistema Único de Saúde. É o que eu disse lá atrás. Sobre o SUS, vão incidir algumas responsabilidades do Poder Executivo Federal, onde as normas são ditadas, onde como que o SUS deve funcionar, ele é regido pelo Poder Público Federal. No âmbito estadual, nós vamos estar falando da coordenação das ações e serviços de saúde para que aqueles serviços, aqueles benefícios, tudo concorra para a saúde do cidadão.